A ONU considera a Noruega como um dos melhores países do mundo para se viver. De acordo com a organização, o país atende a todos os fatores analisados e se destaca pela alta expectativa de vida em função do bom sistema público de saúde. Na Noruega, aliás, a probabilidade de encontrar um trabalho com um bom salário é bastante alta, porque é um dos países com a melhor remuneração laboral do mundo. Da mesma forma, possui um sistema de transporte público eficaz e econômico. Mas o que esse país tem de tão especial além desses fatores? A Noruega é um país religioso? Qual é a fé desse povo? Esse é o assunto em destaque desse vídeo. Sabe-se que a Noruega foi um país cristão, mas, nos dias de hoje, ela continua seguindo os princípios do cristianismo? Vamos lá. Na Noruega, a introdução do cristianismo está ligada aos 3 reis cristãos. O primeiro deles foi o rei Håkon Adalstein Fostre, depois o rei Olav Tryggvason e, por último, o rei Olav Haraldsson. Foi este último que fez do cristianismo a religião oficial do país, por volta do ano de 1020. Até 2012, a Igreja da Noruega era a igreja estatal, conhecida como a Igreja Oficial Luterana Norueguesa. O sistema da igreja estatal foi abolido em 2012 através de uma emenda constitucional, mas o cristianismo evangélico luterano ainda tem uma posição especial na Noruega. Essa posição está expressa na Constituição, que diz que todos os habitantes do Reino da Noruega têm a livre prática da religião. Mas a religião ainda afeta o nosso calendário norueguês? Sim, o cristianismo é a nossa história. Muitos noruegueses afirmam isso. A Noruega foi e continuará a ser um país fundado em valores e modos de vida cristãos, pois, na verdade, o cristianismo é uma parte essencial da história da Noruega. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre alguns símbolos cristãos. As tumbas da era viking mostram que um bom número de pessoas foram enterradas com símbolos cristãos, como cruzes, por exemplo. Embora não se pode garantir que essas pessoas ali enterradas eram de fato cristãs. Porque a religião dos vikings costumava a fazer culto a ancestrais, além da veneração a vários deuses, e transmitia ideias diferentes quanto às questões de vida e de mundo. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Mas a pergunta que não quer calar é, hoje, exatamente como a Noruega caminha no quesito religião, no que se refere à crença? Esse país se tornou um país secular? O termo secularismo refere-se a uma doutrina ou ideologia política moderna que enfatiza uma distinção entre Estado e religião, certo? Isso significa que as crenças religiosas ou filosóficas dos cidadãos são um assunto privado. No entanto, o secularismo político não pode ser identificado como uma distinção absoluta entre religião e Estado. Isso ocorre em parte porque um país como a Noruega hoje se apresenta como Estado laico, apesar do sistema de igreja estatal por muito tempo ter dado um bom suporte a uma denominação religiosa específica, ou seja, a Igreja Luterana Protestante. Vale lembrar que a Igreja Luterana Norueguesa é a que realiza os grandes eventos fundamentais da sociedade, como batizados, casamentos, enterros e confirmação, conhecida como a primeira comunhão na Igreja Católica. Ou seja, a Noruega é e não é um país secular ao mesmo tempo, ainda que publicamente seja conhecido como um Estado laico. A igreja está intimamente ligada à sociedade norueguesa, apesar do país ter um grande número de ateus, muçulmanos e cristãos de diferentes denominações. O cristianismo sempre fará parte de alguma forma da cultura e da história da Noruega. Em um dos maiores memorando que podemos observar com relação a isso é a cruz na bandeira da Noruega. Aliás, podemos vê-la também nos demais países escandinavos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigada!